o meu entendimento de globalismo é uma tentativa de superpor um sistema de governança supranacional em cima da soberania dos Estados. Então, vocês do Brasil, vocês não vão mais resolver o que vocês vão fazer em relação ao meio ambiente, não. Quem vai resolver são essas organizações aqui, vocês vão só cumprir. E tem muita gente que fala muito bem disso. O Aldo Rebelo tem um livro, ele fala sobre a Amazônia, e ele diz, olha, as políticas de Estado do Brasil em relação ao meio ambiente são ditadas por meia dúzia de ONGs que, por sua vez, recebem ordens de meia dúzia de países. Então, o Estado brasileiro cumpre a agenda dessas ONGs, não tem nenhum processo de decisão local, né? E é muito interessante ver esse papel da judictocracia como parte desse processo, é isso aí. Parte desse processo, né? É isso e aí eu estou pensando também nessas cortes internacionais, por exemplo, a Corte Internacional de Direitos, Interamericana de Direitos Humanos, que toma decisões que são aplicadas quase que imediatamente aqui, como se tivessem sido tomadas aqui no Brasil, né? O sistema de cortes internacionais ele ainda é mais frágil, mas a parte regulatória é o mais importante. Quer dizer, você vai soltando diretrizes e o país vai tendo que assumir isso, né? E o ordenamento jurídico interno ele vai perdendo força frente à regulamentação internacional. Alguns autores até chamam isso de uma espécie de um neofeudalismo jurídico, né? Em que o Estado Nacional está sendo esvaziado, né? E aí você tem regulamentações locais e uma regulamentação global, que seria uma regulamentação, na época do feudalismo, imperial, vamos dizer assim, com grandes diretrizes, e que elas passam. O Estado Nacional fica no meio desses dois polos e cada vez mais enfraquecido. E o Judiciário, ele adota uma espécie de pluralidade de fontes. O que significa isso? Antigamente você tinha... O direito era o que o poder político daquele país diz que é. Mas hoje isso já está se perdendo também. Quer dizer, começa a se dar validade jurídica, aplicação jurídica a normas internacionais, mesmo quando não ratificadas expressamente pelo Brasil, né? Recomendações, né? Agenda ONU 2030, por exemplo. Se você entrar no site do Supremo Tribunal Federal, eles colocam lá prioritização de julgamentos conforme a Agenda 2030. Quais são os temas que têm que ser julgados antes, porque atendem à Agenda 2030, quais os temas que não atendem, e tudo isso feito diretamente pelo Judiciário, sem que haja uma decisão política brasileira de fazer isso, né? Pelo Congresso, pelo Executivo, enfim. O Judiciário ele começa a internalizar diretrizes que vêm de órgãos internacionais diretamente. Isso é um aspecto assustador, porque, por coincidência, todas essas, ou pelo menos do que eu tenho conhecimento, inúmeras dessas teorias ou ideias que são internalizadas e assumidas quase como se fosse parte da doutrina jurídica, são muitas têm origem clara em pensamento marxista, né? Na teoria crítica do pessoal da Escola de Frankfurt. Outro exemplo que está aí presente nessas decisões todo dia, a ideologia de gênero, né? A ideia de que o gênero é uma construção social e que você tem direito a expressar ela do jeito que você quiser, e o Estado tem a obrigação de reconhecer, né? Sim, mas o curioso é observar que, embora elas tenham talvez esse fundamento marxista tardio, né, de uma nova luta de classe que não é mais entre o capitalista e o operário, e sim entre um grupo específico, homem contra mulher, heterossexual contra... Ainda que isso tenha esse arcabouço marxista, digamos assim, quem fez essa divulgação, essa imposição quase de todas essas teorias críticas e essas pautas identitárias foram as grandes empresas globais. Através de decisões que eram tomadas lá fora, em fóruns internacionais, eles adotavam, vamos seguir essas políticas internamente, vinham para um determinado país, por exemplo, para o Brasil, mas não só aqui, e a hora que elas iam contratar um fornecedor local ou contratar qualquer coisa aqui internamente, se você tem política sobre isso aí, se você não tiver, eu não posso fazer contrato com você. Então, a capilaridade econômica dessas empresas
foi um instrumento de propagação dessas políticas. Por isso que essa ligação do globalismo com a globalização econômica está muito ligado, muito ligado. Por que eles adotaram essas políticas lá fora? Aí é uma outra discussão, né? Como as grandes empresas foram infiltradas e contaminadas, vamos dizer assim, com essas pautas. Né? Pode-se discutir várias causas para isso, mas é um fato que isso aconteceu. Né? Agora, recentemente, internacionalmente, eu estou vendo um refluxo disso. Né? Quer dizer, começou quando a BlackRock, né, que é o principal fundo de investimentos do mundo, e outros, expressamente decidiram que não iam mais adotar essas políticas como sendo políticas de gestão das empresas investidas deles. Então, isso agora vai ter um efeito contrário. Isso, da mesma maneira como foram eles que iniciaram esse processo de expansão dessas pautas, a hora que eles tiram isso da pauta, isso agora tende a ter um refluxo. Mas provavelmente vai levar ainda muito tempo a chegar no... No Brasil ainda nós nem percebemos isso, porque nós estamos sempre atrasados. É verdade. Aqui continua em pleno vapor essa agenda. Aqui está em pleno vapor, mas a tendência é que comece a diminuir, como já está acontecendo em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, né, com a vitória do Trump, isso se acentuou, né? Mas eu acho que o fenômeno do Trump não é o fator que está causando isso, ele é mais uma consequência, ou ele é parte desse processo que já começou antes, né, de desativar um pouco essa pauta identitária, essa pauta de teoria crítica, etc. Eu queria perguntar a você, Ricardo, como os juristas, como o meio jurídico, especialmente os constitucionalistas, reagem a esse cenário da juristocracia, da expansão do judiciário. Existe alguma resistência no meio jurídico, no meio acadêmico, especialmente a isso? Ou isso é um fenômeno que está sendo abraçado e enxergado como uma coisa boa pela maioria dos juristas? Então, no meio acadêmico, a resistência é muito pequena. Talvez por essa promiscuidade que é tradicional no meio jurídico entre o direito e o poder, né? Quer dizer, o advogado, ele está sempre... o trabalho dele é defender clientes perante os tribunais, então ele precisa ter a boa vontade dos tribunais. Então, existe uma tendência dos advogados não vou usar o termo puxa-saco, mas de bajular um pouco os tribunais, né? E na academia também isso está acontecendo, porque a academia ela se tornou quase que uma porta-voz da doutrina oficial, porque tem os ministros supremos são acadêmicos, né? Gilmar Mendes é acadêmico, Barroso é acadêmico, Lewandowski era acadêmico, todos esses eram da academia. Então, tudo isso contribuía para essa situação de todos quererem agradar a todos, né? Existem algumas vozes isoladas que criticam, né? Que mostram o ponto em que chegamos, que vai contra tudo o que se esperava de um sistema jurídico equilibrado e saudável, né? Mas ainda são bem minoritárias, infelizmente. Quando a gente olha para as Supremas Cortes de outras, eu mencionei aqui os Estados Unidos, mas outras democracias, as principais democracias, existe em algum lugar uma situação semelhante à qual a situação do Brasil hoje, em termos de... Eu vejo o Brasil como uma vanguarda da juristocracia. Assim, acho que talvez seja o país onde a Corte Suprema concentrou mais poder em todos os níveis e se transformou num agente político direto, né? Quando se tem uma discussão política, todos querem saber qual é a posição da Suprema Corte sobre aquilo, que é uma aberração isso, né? E se transformou também numa delegacia de polícia, a nossa Suprema Corte, né? Paralelamente. Delegacia de polícia política. Então, igual a essa situação no Brasil, eu acho que não há outra hoje no mundo. Agora, existem conflitos entre o poder político e o poder judicial em vários países. Você vê, Israel
há uns 2 anos atrás, se iniciou um processo de revisão. No próprio Estados Unidos, hoje está tendo uma discussão grande sobre os limites do que o judiciário pode ou não fazer para brecar determinadas medidas do presidente, né? Qual é o limite, o que ele pode, o que ele não pode fazer. E isso tudo está em pauta. Né? Na própria Europa está se começando a discutir isso também, um pouco com menos intensidade, mas também, né? Essa questão da contenção do poder judiciário, que se transformou num poder que está extrapolando a mera atividade de julgar, mas está adentrando na tomada de decisões políticas. Né? Você acredita que o Brasil vai ter uma nova Constituição? Eu acho que tudo é possível, né? Claro, nós estamos caminhando para uma situação em que pode chegar numa crise, num impasse tão grande que haja uma necessidade de uma nova Constituição ou surge uma nova Constituição como um corolário disso. Mas é uma situação muito difícil, eu acho. Eu acho que no atual sistema, se você convocar uma Constituinte, vai sair uma Constituição pior do que a atual. Ricardo, pelo que a gente está conversando aqui, pela visão desse cenário, não adianta fazer novas regras se não existir uma vontade de respeitar as regras e de cooperar, é isso? Exatamente isso. É o que eu falei, eu não acho que uma nova Constituição vai resolver o problema se os agentes institucionais não estiverem dispostos a cumprir. Né? O que nós estamos vendo hoje não é um erro da Constituição, é o desrespeito à Constituição, propriamente dito. Claro que sempre pode aperfeiçoar coisas, mas o principal hoje é o próprio desrespeito à Constituição. 2 palavras no Brasil hoje se transformaram praticamente em eufemismos ou palavras vazias, que é Constituição e democracia. As pessoas usam respeito à Constituição e defesa da democracia para falar justamente o contrário, para falar quando não estão respeitando a democracia e não estão respeitando a Constituição. O que se você tivesse que dar uma recomendação para o Congresso Nacional, Congresso Nacional, que eu tenho certeza, eu conheço alguns, né? Tem alguns políticos lá bem intencionados, que têm consciência do que está acontecendo, mas se veem quase que de mãos atadas, sem saber que caminho tomar. Seria possível dar alguma recomendação, alguma orientação? Olha, e eu sei que é uma pergunta difícil. É difícil, sim. O que eu vejo é, assim, no curto prazo, acho que não adianta querer judicializar questões, porque isso só acaba levantando a bola para que o Supremo possa ou tenha mais facilidade em impor as suas vontades sobre o Congresso. Então, o Congresso várias correntes dele têm que se entender lá e buscar um caminho de restabelecimento das suas prerrogativas, restabelecimento do seu poder, né, independentemente de partidos, porque hoje é o partido A que está sendo prejudicado, amanhã pode ser o partido B e o C e assim por diante. Quer dizer, é importante que o Congresso se una no respeito às suas prerrogativas e aos seus poderes constitucionais. Isso é muito importante. E a última pergunta é: esse fenômeno da juristocracia seria uma manifestação de esgotamento daquele modelo tradicional de democracia e de república, com os 3 poderes separados, independentes, que é um modelo que começou com a República Americana, né, em 1789, e talvez tenha se afirmado mesmo depois do pós-guerra, da Segunda Guerra. Existe alguma... Você tocou num ponto que eu tenho falado bastante. Eu acho que a democracia liberal, vamos chamar assim, que é essa democracia constitucional que começa com a independência dos Estados Unidos, né, e vai se desenvolvendo, aperfeiçoando, e que gerou liberdade, gerou democracia, gerou prosperidade num patamar nunca visto na história da humanidade, me parece que esse modelo, infelizmente, está com os dias contados. E eu acho que a juristocracia ela é um sintoma de que esse sistema está fazendo água, vamos dizer assim, no mundo todo, e estão se buscando formas de preencher esse vácuo ou de assumir
lacunas de poder que estão aparecendo, né? O que vai acontecer agora, quais vão ser os novos sistemas, não sabemos, né? Nós tivemos ontem o ministro do Supremo elogiando o regime chinês, né? Explicitamente. Então, assim, nós vamos caminhar para um regime estilo chinês... global, que não é uma juristocracia. Que não é uma juristocracia, que vamos dizer, uma ditadura oligárquica, vamos dizer assim, né? Tecnocrática, talvez. Ou vamos caminhar para um sistema... ou vamos conseguir manter a democracia liberal, ainda que com ajustes, etc. Está difícil definir isso. Mas o fato é que eu acho que a juristocracia não é propriamente um sistema. Ela tende a se diluir num sistema tecnocrático de partido, como o chinês, ou parecido com isso, ou como num sistema tecnocrático estilo União Europeia, em que comissões temáticas integradas por tecnocráticas acabam detendo o poder real, né? Mas eu, pessoalmente, ainda defendo que a democracia liberal é o melhor dos sistemas, né? É o que o Churchill dizia, né? A democracia é o pior do sistema, com exceção de todos os outros, né? É o pior sistema, com exceção de todos os outros, porque não tem um melhor, né? Todos os outros acabam tendo problemas sérios de ditaduras, etc. E a democracia, com todos os problemas que ela tem, ela permite a autocorreção. Quando ela erra, ela tem a capacidade de se corrigir. Os outros sistemas não têm essa capacidade, né? Então, vamos torcer para que isso se encontre um caminho de preservar a democracia liberal, né?